Agora eu chamo para falar sobre fisioterapia respiratória na esclerose lateral amiotrófica a fisioterapeuta Cíntia Arruda Garcia. Ela é fisioterapeuta do ambulatório de ELA, do setor de doenças neuromusculares da Unifesp, especialista em doenças neuromusculares pela Unifesp e fisioterapeuta também do ambulatório de ELA, do Instituto do Sono. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês. A equipe da fisioterapia respiratória da Brela, a gente montou um manualzinho de cuidados no inverno para os nossos pacientes esse ano. Então, eu vou apresentar para vocês esse manualzinho que a gente montou aí para os nossos pacientes, para eles se cuidarem mais nesse inverno aí, que a gente sabe que o inverno, para a gente, é um grande risco para a infecção pulmonar. Essa é a nossa equipe, que é composta por mim, pelo Eduardo, pela Simone e pela Clariane. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho. Então, por todos... Deixa eu pôr um pouco para cá, que acho que fica mais fácil. Por todos os mecanismos que já conhecemos, os acometimentos respiratórios nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, nós devemos nos prevenir no inverno. Como isso vai acontecer? Bom, desculpa. Aí. O que acontece? Então, nós sabemos, lembrando que a esclerose lateral amiotrófica, ela existe uma fraqueza de toda a musculatura inspiratória. Então, o que acontece? Com isso, a gente vai ocorrer uma hipoventilação, no qual o paciente ele vai desenvolver uma respiração rápida, superficial. Nós vamos diminuir a ventilação, perfusão. Com isso, a gente vai ter alguns prejuízos, que vai ser aumento do CO2, aonde a gente pode ter algum tipo de sintomas. Isso é progressão natural da doença, que nós podemos ter alguns sintomas como cefaleia matinal, diminuição de oxigênio no sono, no qual nós vamos desenvolver sonolência excessiva, enfim. O que vai acontecer? Para a fraqueza dessa musculatura inspiratória, o que nós temos? Com o passar do tempo, isso deixou de ser um problema. Nos últimos anos, conseguimos, com o uso da ventilação mecânica não invasiva, a solução ideal para o auxílio dos nossos músculos inspiratórios. Então, com o suporte ventilatório e com a indicação exata da ventilação mecânica não invasiva, nós proporcionamos o menor prejuízo de todos esses efeitos que eu disse para você da fraqueza da musculatura inspiratória, com a indicação exata do suporte de ventilação. Mas não podemos esquecer, com a indicação da ventilação mecânica não invasiva, nós temos alguns pequenos prejuízos, que ao indicar a ventilação, nós também diminuímos os efeitos de proteção fisiológica das vias aéreas superiores. Quais são? Todos os filtros, os aquecimentos, que nós sabemos que ao respirar nós temos os filtros que são os cílios nasais, o aquecimento pelos seios. Isso a gente diminui muito com a ventilação. E além disso, nós sabemos que com a introdução da ventilação mecânica não invasiva, nós temos diminuição do tapete mucociliar. Então, nós permitimos que a faxina do pulmão seja menor. Com isso, a gente tem mais possibilidade de vir a desenvolver alguma infecção e que essa infecção ela seja a evolução mais rápida. Como disse para vocês, além disso tudo, nós temos também a fraqueza da musculatura expiratória. Esse é o grande problema. Juntamente com a diminuição da fraqueza bulbar. Então, o que acontece? A gente diminui a musculatura expiratória. Com isso, nós temos prejuízo e fraqueza do abdômen, que vai diminuir o pico de fluxo de tosse. Com isso, nós vamos ter prejuízo no quê? Nós vamos ter prejuízo na limpeza da nossa via aérea. Então, o que ocorre? Nós temos mais
possibilidade de desenvolver a telectasia, diminuição de oxigênio e, com isso, o grande perigo que é as nossas pneumonias. Juntamente com a diminuição da musculatura bulbar. Então, o que acontece? Com a musculatura bulbar, nós temos a diminuição, como foi dito, da deglutição dos nossos pacientes, sendo que os nossos pacientes têm a salivação. Esse é o grande perigo. Então, o que acontece? Eles têm produção de saliva normal e a deglutição é diminuída. Então, o que ocorre? Nós temos grande acúmulo de saliva na nossa via aérea, aonde é o grande perigo. Broncoaspiração dessa saliva, que é o que acontece geralmente nos nossos pacientes, que vai vir a desenvolver uma infecção disso. Esse é o grande perigo. E na verdade, diminuição dessa fraqueza, tanto expiratória como bulbar, nós temos algo que a gente pode fazer para minimizar ou até mesmo tentar, na medida do possível, que essas infecções não aconteçam. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, o que eu vou falar para vocês? Então, a eficiência diminuída dos músculos expiratórios compromete a função da tosse, como eu já disse para vocês. O próprio inverno, o próprio clima, ele já proporciona um aumento das complicações pulmonares, então nós precisamos se prevenir em relação a isso. Estou passando errado. Então, eu vou falar para vocês só alguns cuidados básicos que a gente, às vezes, esquece. É importante que a gente oriente tanto os nossos cuidadores, como os nossos profissionais, lembrar os nossos pacientes, que são a alimentação equilibrada, é muito importante, como a Patrícia acabou de dizer. A parte nutricional é extremamente associada à parte respiratória. Nós sempre dizemos para os nossos pacientes que nós gostaríamos que ele respirar bem e comer bem. Esse é o grande segredo dos nossos pacientes. Então, toda uma parte, nós sempre pedimos para os pacientes fazer acompanhamento com a nutricionista, ingestão de água, tudo equilibradamente. A gente sempre pede para o paciente, claro, quarto arejado e livre de poeiras. Então, todas aquelas coisas que nós podemos evitar, ou uma rinite, ou uma gripe, que nós sabemos que os nossos pacientes, para desenvolver algum tipo de infecção, eles são muito mais suscetíveis que nós, que não temos a patologia. Roupas de inverno lavadas ou expostas ao sol. E quando o ar estiver muito seco, nós sempre os pedimos para os nossos pacientes manter os quartos deles com umidificador. Ou umidificador mesmo que nós compramos, ou até mesmo uma bacia de água, onde a gente deixar o ar mais umidificado. E também inalação também com soro fisiológico é muito recomendado para o ar estiver muito seco. Que nós sabemos que os pacientes no qual utilizam a ventilação mecânica não invasiva, ela nada mais é que pega o ar da atmosfera e joga para dentro do pulmão. Então, o ar no qual estiver próximo, estiver mais umidificado, vai chegar um ar melhor para o nosso pulmão. Estou voltando. Estou aprendendo aqui, peraí. Aí. Tudo bem, você tomou todos os cuidados, mas infelizmente aconteceu a famosa gripe ou uma famosa pequena infecção pulmonar. O que nós podemos fazer frente a isso? Bom, qualquer tipo de sinal ou sintoma que você venha perceber, menor que seja de diferente desses pacientes, sempre procurar ou um fisioterapeuta próximo, um fisioterapeuta respiratório ou através um médico, porque às vezes o que ocorre? Os nossos pacientes, eu estou com aumento de saliva, mas não é nada grave, é uma pequena gripe, assim. Hoje nós estamos com gripe, amanhã nós estamos com pneumonia. Então, o grande segredo é esse, nós tratarmos os nossos pacientes no início de uma pequena infecção, não permitir que essa pneumonia seja instalada. Então, como que a gente pode fazer para auxiliar nessa tosse, já que eu disse para vocês que os nossos pacientes eles têm essa diminuição de pico de tosse? Bom, nós podemos, se você não pode acumular as secreções, como nós podemos fazer? Com dois recursos. Ou o recurso manual, que eu vou dizer para vocês, ou o recurso mecânico, que é através do manual, através do AirStuck, que é o AMBU, e o mecânico através do Coffee Assist. Bom,
Se você tiver secreções espessas difíceis de retirar, o que nós podemos orientar, e é muito clássico, é a inalação com soro fisiológico 4 vezes ao dia. Então, o paciente, ele teve hoje ele está com uma quantidade de saliva, amanhã ele já começa a ter mais espesso, a ter mais dificuldade para engolir. O que a gente pode fazer? Já começa a realizar a inalação 4 vezes ao dia, que você vai permitir que essa saliva fique mais fluida. Então, fique mais fácil o paciente ou engolir ou até mesmo retirar com algum pano, algo assim. Porque o grande perigo é aquela saliva espessa que fica parada na garganta, que não sobe e não desce, e você não consegue tirar. Então, a inalação ela permite que ela fique mais fluida. Medicação somente com a prescrição médica mesmo. Então, como que a gente pode fazer o auxílio à tosse? Foi isso que eu disse para vocês, algum recurso manual. Bom, o recurso manual, claro que o ideal, os nossos pacientes, o nosso ambulatório, eles têm uma avaliação no qual ele retorna conosco de 3 em 3 meses, onde nós fazemos toda uma avaliação. E uma delas é o pico de fluxo de tosse. Então, nós fizemos essa avaliação. O pico de fluxo de tosse, nós sabemos que a nomenclatura relata que entre 840 e 360 litros por minuto é considerado uma tosse normal. De 360 a 270 litros por minuto é considerado uma tosse, pequena fraqueza da tosse. De 270 a 160 é considerado uma tosse fraca. E abaixo de 160 litros por minuto é considerado uma tosse ineficaz. Então, frente à avaliação e frente a isso, a gente vai saber orientar para os nossos pacientes qual auxílio que ele vai ter. E nunca esquecendo que o paciente, quando ele chega para o nosso ambulatório sem nenhum sintoma estável e sem queixa, o teste é 1. O paciente com uma pequena infecção ou algo assim, muitas vezes ele fica muito mais fraco nessa infecção. Então, nós não podemos esquecer isso. Às vezes ele está numa fase aguda, no qual o pico de fluxo dele de tosse diminui ainda mais com essa infecção. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer o empilhamento de ar, que é através do exercício de ar tanque, que é um exercício de expansão pulmonar, no qual nós vamos realizar com ambu, no qual nós vamos fazer um empilhamento de ar, né? Então, é aquele exercício de empilhamento, no qual eu vou atingir a capacidade de insuflação máxima do meu paciente, e no momento que isso acontecer, eu vou solicitar para ele uma tosse, para ele expelir essa quantidade. Caso ele não consiga, eu vou fazer exatamente esse mesmo exercício, só que com a prensa abdominal. Então, na verdade, eu vou fazer o mesmo exercício, vou atingir no momento da tosse, eu vou fazer uma prensa na região do abdômen para permitir que aumente mais esse pico de fluxo de tosse. Bom, como eu disse para vocês, acima de 75 por 270 ml, a gente já tem que utilizar a prensa por muitas vezes. Nunca esquecendo que, com certeza, é muito importante que ele realize essa inalação antes que feito esse exercício, que esse exercício ele seja feito várias vezes ao dia, para que nós permitimos que essa pequena secreção, que ainda esteja branca, mais fluida, vá embora mais rápido, antes que essa infecção seja instalada mais fácil. Então, assim, geralmente, o exercício de expansão pulmonar ou ar tanque, ele já é indicado para os nossos pacientes ser realizado 3 vezes ao dia. Porém, com uma infecção pequena instalada, a gente pode aumentar isso a 4 a 5 dias. A 4 a 5 vezes ao dia ou até mais. Nunca esquecendo de uma coisa bem importante, vou falar para vocês, o descanso do paciente, nunca permitindo que ele fadigue. Isso é importante, porque nós sabemos que os nossos pacientes, eles já estão debilitados e ainda assim eles já ficam mais fracos, mais indispostos. Então, sempre a conservação, faça exercício, descanse. Caso ele tenha indicação de ventilação não invasiva, a gente pode ir associando isso. E o que acontece com aqueles pacientes no qual eles não conseguem expelir a secreção com a ajuda do ambu? Nós temos um auxílio mecânico, que é o Cough Assist. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse aparelho. Bom, o Cough Assist, ele é um insuflador de pressão negativa. Após uma pressão negativa, e o que ele vai fazer? Qual é o grande segredo desse aparelho? Ele vai sugar essa secreção desses nossos pacientes. Esse é o grande segredo. Então, como que funciona o Cough Assist? Bom, o Cough Assist ele tem 2 modos de ser utilizados, o modo manual e o modo automático.
que aqui que vocês vão verificar, é aqui que a gente aciona. Então, ou o modo manual ou o modo automático. O que a gente vai colocar de parâmetros para esses nesse Coffee Assist? Então, nós vamos paramentar a insuflação, o tempo que eu vou dar de insuflação, o tempo que eu vou dar de exsuflação e a pausa entre um e outro. Então, juntando uma insuflação, uma exsuflação e uma pausa, eu tenho um ciclo. Outra coisa que eu vou colocar como pressão, a pressão inspiratória e a pressão expiratória. Este outro botão aqui, ele somente adiciona se o fluxo é turbulento ou linear. Como nós utilizamos para retirada de secreção, nós utilizamos o turbulento. E aqui vai ligar e desligar. Bom, esse Coffee Assist, ele pode ser utilizado tanto com a máscara, como pode ser utilizado numa traqueostomia ou até mesmo num tubo. Como que acontece? Bom, então, esses parâmetros que são utilizados, a pressão, a literatura relata que, em média, nós utilizamos menos 40 centímetros d'água, mais 40 centímetros de água, nós atingimos um efeito benéfico para a retirada de secreção. Só que é o seguinte, isso é independente de cada paciente, como o tempo que nós utilizamos. A única coisa que a gente orienta é que o tempo de insuflação deve sempre ser maior que exsuflação e que a pausa. Só que isso é uma avaliação que é feita indiferente para cada paciente. Essas pressões, a única coisa que nós pedimos é que as pressões para a traqueostomia, que vai direto em via aérea superior, seja menor no início, em média de 35, e que isso vai aumentando gradativamente nesses nossos pacientes. Uma coisa importante, paciente com algum comprometimento bulbar, a gente sempre pede para orientar que termine o ciclo numa insuflação e nunca numa exsuflação. Bom, os cuidados importantes também que devem ser tomados é o seguinte, o paciente já está infectado, já está realizando o Coffee Assist, já tem uma fadiga importante, então que você realize esse exercício com todo o monitoramento de saturação de oxigênio e de frequência respiratória. Sendo que, ao intercalos entre o ciclo e outro, que nós colocamos a ventilação mecânica não invasiva para que esses pacientes não entrem na fadiga muscular. Bom, o que acontece? Nós sabemos que o Coffee Assist, infelizmente, ele não é disponível para todos os pacientes. Nós não temos ele na portaria. Então, nem todas as pessoas têm a oportunidade e têm todos os benefícios que esse aparelho proporciona para os nossos pacientes, principalmente na infecção. Então, em último caso, nós utilizamos exatamente a aspiração de via aérea superior, onde nós orientamos os pacientes no qual, com o acúmulo de saliva excessivo, mesmo com infecção ou não, no qual essa saliva ela fica em toda a região da garganta, impede até mesmo o ar de passar com a ventilação mecânica não invasiva, nós orientamos uma pequena aspiração com aparelho a vácuo, realmente, para tirar esse excesso de saliva. Isso a gente realiza na boca, não tem necessidade de fazer por via nasal, se o paciente não tiver uma infecção instalada. Aí sim, utilizando somente reação da boca mesmo. E claro, como foi dito, todo o acompanhamento com a equipe multiprofissional em relação a isso. Tanto a parte da fono, que assim, mesmo o paciente já estar com uma PEG, já estar com uma saliva, é muito importante que ele continue com todo esse acompanhamento com a fonoaudióloga, no qual ela vai passar exercícios para melhorar a deglutição em relação à saliva, enfim. Bom. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Aqui está nosso contato e que a gente quer que o nosso paciente ele respire realmente com dignidade, no qual ele tenha uma qualidade de vida e que a gente proporciona para ele permitir que realmente essas infecções não existam, para eles terem o menos sofrimento possível em relação a essa doença. Muito obrigada pelo convite e agradeço a todos.